A origem da culpa é muito antiga, né? A culpa ela está relacionada com a gente, ela está no nosso sistema desde que a gente era muito pequeno. A criança, como a gente já falou bastante, né, ela chega nesse mundo muito aberta e com uma profunda, né, admiração pelos pais. Os pais são tudo para ela nesse mundo, nessa vida, né? Os pais são a fonte da vida, naquela terra de gigantes, tudo tão grande, aqueles pais enormes. Eles são tudo para a criança. Só que num determinado momento da vida dessa criança, esses pais vão começar, né, a frustrar essa criança. Essa criança vai começar a ser reprimida, ela vai começar a se sentir rejeitada ou violentada. Alguma dor vai chegar nessa criança vinda dos pais. E ela vai começar a ter um sentimento de raiva por esses pais. Vai começar a ter um sentimento de ódio por esses pais, né? E essa ambiguidade, né, de sentimentos, eu odiar aquela pessoa que eu mais amo e que eu mais dependo, ela começa a gerar um desconforto no psiquismo da criança. E esse desconforto é a culpa. A origem da culpa, então, está relacionada, né, a esse conflito entre amar e odiar meus pais. A autossabotagem é a consequência natural do sentimento de culpa, né? Existe uma máxima social que afirma que os culpados devem ser severamente punidos. E a autossabotagem, ela é nada mais, nada menos do que essa autopunição. Então, se eu sinto que eu prejudiquei alguém, que eu não fui honesto o suficiente, que eu tive pensamentos, né, muito horrorosos, ou se eu senti coisas, né, muito horrorosas, então eu me sinto culpado. E para eu expiar essa culpa, para eu me livrar dessa culpa, eu sinto que eu preciso ser punido. E a autossabotagem, então, né, é a nossa grande punição. Porque a maior punição é a fuga da felicidade. E quando eu estou me punindo, eu estou fugindo da felicidade. A autossabotagem é fugir da felicidade. Pois é, essa é uma coisa interessante da gente entender, né? Porque quando a gente, né, era ainda nômade, né, quando a gente ainda era caçador, coletor, né, a gente estava vivendo em clã, vivendo em grupo, né? Boa parte da história, né, da nossa ancestralidade, ela foi assim, a gente vivia em clãs, a gente vivia em grupos. Essa ideia de vida privada, né, era uma coisa que nunca existiu, isso é recente, isso fala aí de 20 mil anos para cá, né? A história dos sapiens é 200 mil anos pelo menos, né? Então, dentro de nós tem uma programação, né, dessa convivência coletiva e desse dividir, né, as coisas. Né? O que é de um é de todo mundo num clã. Né? E na nossa vida privada, no mundo privado, né, moderno, um filho, ele pode sim ser mais bem sucedido que o pai, que a mãe, que os irmãos. Né? E esse distanciamento, né, dessa coisa mais ou menos bem sucedida, né, ela faz com que é como se eu me descolasse deles, ou como se eu deixasse de fazer parte do clã, é como se eu deixasse de fazer parte da tribo. E como esse sentimento de tribo é um sentimento que está lá no nosso cérebro mais primitivo, lá no reptiliano, é como se eu estivesse transgredindo uma norma de sobrevivência, né? Então eu me dar melhor que os meus parentes, né, me dá essa sensação de ser diferente, me dá uma sensação de solidão, de isolamento, né? Isso é muito profundo. Então, essa é uma boa pergunta também. Quando eu me sinto culpado, culpada, né, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer para diminuir essa culpa. Né? A gente já falou da autossabotagem. Se é uma culpa em relação a alguém, né, eu posso tentar me retratar, né, de uma coisa que eu acredito que eu fiz errada, cedendo, né, cedendo às reivindicações, às necessidades dessa outra pessoa. Então, por exemplo,
festas familiares. Meu Deus do céu, não quero ir lá, é chato, é sem graça, tem isso, tem aquilo. Mas algo em mim se sente muito culpado de estar falando não para minha família. Então eu acabo cedendo e indo a esse evento. Né? Isso é bom ou isso é ruim? Né? Se isso vier apenas da culpa mesmo, então eu vou lá tolerar aquilo simplesmente para não me sentir culpado, né? Isso pode estar produzindo em mim um comportamento onde eu vou agir para agradar o outro toda vez que eu me sentir culpado. E aí isso talvez não seja, né, realmente assim bom para mim, né? Agora, se quando eu resolvo ir, né, nesse evento, né, motivado também pela culpa, mas talvez um pouco também pela minha generosidade, pela minha compaixão, né, por uma vontade legítima de me abrir para os meus familiares, aí tudo bem, tá tudo certo, né? Aí eu sinto que, ok, você aí motivado pela culpa, barra generosidade, você fazer aquilo que o outro espera que você faça. Mas claro que isso, cada um tem que saber o que quer para si mesmo, né? Esse é o jogo da vítima, né? Esse é o clássico jogo da vítima. Como é que a pessoa que opera a partir dessa personalidade da vítima quer te obrigar a fazer as coisas do jeito dela? Te fazendo se sentir culpado. Então é claro, se você me largar eu me mato, né? Ou então dediquei toda a minha vida a você, né? E se você realmente cai, né, nesse jogo, nessa manipulação, você vai ser sempre cativo dessa vítima. Você vai estar sempre sendo manipulado por ela, né? A vítima, ela é muito poderosa. E o poder dela está em fazer a gente se sentir culpado. Pois é, esse é talvez um dos aspectos mais sutis, né, do sentimento de culpa, porque ele nasce, ele, né, começa a se apresentar com a criança ainda no útero da mãe, né? A gente sabe hoje em dia que a criança, né, no útero, ela tem sensibilidade, ela está recebendo, né, as informações do mundo de alguma maneira. Claro que não de maneira cognitiva, né, mas ela está sentindo tudo, ela sente tudo, né? E, né, uma criança, né, um bebê que estava ali nascendo e ele, né, por alguma questão, essa gravidez está impedindo a mãe, né, de viver alguma outra coisa que seria muito importante para ela, e ela, pela criança, ela abre mão disso, e a criança sente que a mãe está fazendo uma escolha por ela, e não a escolha da felicidade dela, né? Claro que isso já pode gerar uma culpa, né? Um outro exemplo, uma criança que também chega numa família e a chegada dessa família causa muita angústia, né? Muita angústia financeira, mas a gente vai conseguir, mas a gente vai ter condições, né? E essa angústia, essa agonia da família está ali com a criança, em algum nível ela está sentindo, né? Que o surgimento dela, a chegada dela está trazendo essa angústia, essa preocupação. Ela pode se sentir culpada por isso? Claro que sim. É importante entender que isso não acontece num nível cognitivo, não é cognitivamente a criança entendendo aquilo e nossa, que problema que eu estou trazendo. Isso é muito mais no campo do sentimento, é do sentir. O inconsciente, né, dessa casa, dessa família, perpassa ali o inconsciente dela. É algo muito sutil e algo às vezes muito difícil de encontrar na terapia, né? Porque fala de uma lógica muito irracional. Tá. Das duas, uma, né? Ou você realmente já é uma pessoa muito madura, muito evoluída espiritualmente, porque culpa é imaturidade. Quanto mais maduro eu vou ficando, menos sentimento de culpa eu vou tendo. Então, alguém que nunca sente culpa, ou é alguém muito madura, ou é alguém que está amortecendo profundamente os seus sentimentos, né? Porque sentir a culpa é muito angustiante. E se a pessoa carrega uma culpa de algo muito sério, de algo que teve desdobramentos muito difíceis, né,
na vida de uma pessoa, né, ou na vida de uma outra pessoa que não ela, né, é claro que a algum nível ela vai se defender disso. E um dos jeitos da gente se amortecer das dores, né, é amortecendo os sentidos, é fechando, ó, fechando o núcleo do sentir. Né? Então, eu não sinto mais raiva, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo, eu não sinto mais culpa. Né? É um jeito, é uma defesa. Né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Tá? É bem importante entender essa diferença. Né? Culpa é um sentimento, né, de que eu fiz alguma coisa errada e que em função disso eu preciso ser punido por isso. Eu preciso pagar algum erro, algum pecado que eu cometi. Né? A culpa ela é um veneno. A culpa não tem nenhuma serventia para o meu amadurecimento, para a minha evolução. A autorresponsabilidade já é algo muito diferente. Eu, diante do mesmo problema, né, do mesmo erro cometido, né, do mesmo equívoco cometido, eu assumo a responsabilidade. Eu fiz isso sim, eu magoei o outro, eu machuquei o outro, eu prejudiquei a vida do outro. Né? Mas ao invés de ficar procurando me punir por isso, eu vou de maneira madura buscar um jeito de reparar, né, isso que eu fiz, esse prejuízo, esse machucado que eu causei no outro, né? Mas ao mesmo tempo eu também me perdoo por isso. Eu aprendo a lição, me perdoo e faço o que está ao meu alcance para reparar isso. É uma atitude muito mais madura, muito mais efetiva no sentido de me proporcionar autoconhecimento, amadurecimento e evolução. Essa é a diferença entre culpa e autorresponsabilidade.